Então, gente, podemos começar. Vamos lá retomar a nosso plano de estudo. Como é que foi aí nos grupos? Vamos lá retomar as perguntas. Hoje as perguntas mais voltadas para a organização, para a educação, para a cultura. E também, né, para o mapa da unidade aí de cada um, saber se o material chegou, se todo mundo conseguiu desenhar, se conseguiu tirar foto e colocar lá no grupo. E outras coisas também, se vocês quiserem falar, né, do que ficou do módulo de conservação de solo e água, alguma coisa que vocês fizeram que já deu para colocar em prática, ou que, né, alguma experiência, o Emanuel, o grupo dele lá do Semeando Agroecologia, colocou no grupo que eles fizeram biofertilizante aí nesse final de semana. Quem quer começar? Quer começar já? Começando então, já que Emanuel quer começar? Grupo Semeando Agroecologia? Pode ser. Então, um relato de experiência que a gente já fez foi a distribuição. Eu peguei os cadernos, se não me engano, foi na quinta, lá com a Elisete lá. Aí a gente foi fazer a distribuição, já está iniciando a distribuição dos cadernos. Fizemos lá com o Júnior, que é um dos cooperados que está participando também do projeto, e ele estava com dificuldade na adubação lá na propriedade dele, devido ao excesso de chuva. Então, para coletar o esterco, aí eu e a Geise, a gente deu ideia para ele para a gente estar fazendo um biofertilizante. A gente passou os ingredientes, aí a gente fez lá o biofertilizante aeróbico, com a presença de ar, utilizando um compressor. E foi uma experiência muito boa. Fizemos lá, demorou aproximadamente uns 40 minutos para a gente fazer para uma fartura de adubo que eu brinquei com ele, que agora ele pode adubar até a branqueara, até a manga dele lá, com quantidade de adubo que foi feito. Foi 100 litros, mais os ingredientes, chega no resultado de uns 170, 150 litros, com a diluição de 250 a 300 ml em 20 litros, então é a dupla dar e vender. Então, foi uma experiência, ele ficou muito satisfeito. Também iniciou também o, o plano de manejo. Falta finalizar, mas a gente vai estar fazendo a visita para estar finalizando o preenchimento. Pelo menos das partes iniciais. A gente pode ir preenchendo aos poucos à medida que a gente vai seguindo aqui o curso. Mas aí você está falando dessa primeira parte que não deu para preencher de todo mundo ainda? Sim, aí, só que como já participou do curso da OCS, a certificação orgânica, já tem um. Aí então já tem uma base já está preenchido. Aí tá atualizando para que tá já utilizando já o do agora esse processo agora com o projeto da, socia, da cooperativa, aí já está preenchendo 2022 dentro desse processo para estar utilizando na certificação do IMA agora, que mais ele lá já tem o caderno preenchido já do 2021. Tá. E das perguntas que ficaram para essa semana? Quem que trabalha, quais os membros da família, né? Se incentiva ou promove atividades educativas envolvendo a família, como que se relaciona com outros produtores de outras atividades culturais, se participa da associação, né? Sindicato, escola, como é que está aí a participação do seu grupo?
Deline, a participação é da família, né? E é a agricultura familiar mesmo. Alguns participam de associação, alguns não, outros participam de OCS e dentro da cooperativa. Beleza. Muito bem. Próximo, alguém quer completar? Acho que o seu grupo ainda não está aí, não, né? Eles vão acompanhar depois. Muito bem, grupo Semeando Agroecologia. Próximo grupo, alguém aí se dispõe? Posso falar do meu, assim. O meu grupo, eles todos estão engajados e envolvidos, né, nas organizações comunitárias de associações. E todos eles também, a Vaci e a outra que ainda não teve a oportunidade de participar de nenhum curso, então elas ainda não têm, né, aquele plano agroecológico, né? E aí, planejamento orgânico. E aí, como elas agora estão participando do curso de certificação da OCS aqui de Ouro Verde, e agora elas já estão começando, né, a ter uma compreensão, assim, melhor do que a gente está falando, do curso que a gente está tendo, né, todas as segundas com você, Adriana. Aí ela já consegue conciliar, né, e trazer os debates, aquilo que a gente fez nas últimas aulas, na prática agora na OCS, ela está conseguindo entender melhor, que eu achei muito bacana, né, da parte dela, assim, que dessa desenvoltura de compreender do que a gente está falando e na prática sentir isso, né? E aí a gente tem ela e uma outra ainda, só tem as duas que ainda não tá não participou ainda desse processo de organização, de compreender como é que faz, e que a gente já começou já distribuir, não todos, ainda não tem um caderno, falta alguns ainda, quer dizer, falta só mais um para receber o caderno. E aí a gente tá aí agora. Essa semana já vou na casa deles para a gente dar o segundo passo, né? Que é dar uma lida no caderno e para desenhar a parte da propriedade. E os outros, né? Como Mauro, Walter, Matheus, então a gente vai renovar, na verdade, esse planejamento, porque a gente tem ele de 2021, que a gente fez na OCS, e agora precisa renovar, né? E aí, dentro deles, ter alguns acréscimos, né, que tiveram na propriedade, que antes não tinha, e agora já tem, como as forças céticas já entra, né? Então, todo esse outro processo já entra no plano, e é isso, sim. Muito bem. Já está fazendo o plano de 2022, né? Sim. A Muito Inivalda bem. tem, Mauro tem, aqui em casa também tem, e aí a gente tá caminhando dentro dessa dialógica cidade, sim. Muito bem, Grupo Ancestralidade Agroecológica. Próximo grupo. Próximo grupo. Juliano. Juliano agora está com dois grupos, né? O Parceiros da Terra e Pé na Terra. É os Parceiros da Terra com Pé na Terra. Justamente. Como eu já disse aí, mais semana eu vou estar com o pessoal lá de Max, né? Nossos irmãos, por sinal, porque nós somos parentes. Então, se abençoar essas mais semanas, eu já vou estar com eles aí, para saber dessa questão com eles lá direitinho. Agora eu vou fazer todos, mas então, por eles, hoje eu não vou poder falar por eles, né? Então, vou falar aqui pelo meu grupo. Como disse, os cadernos chegaram para mim hoje. Então, a partir de amanhã, já vou fazer essa distribuição, dos cadernos. E quero já ter algumas coisas já respondidas. Inclusive, a gente já respondeu, né?
A questão, por exemplo, a questão número 1 aqui, o mapa da Terra, como nós ainda não estamos com caderno, basicamente ter esse desenho, esse Deus abençoado, para me postar já no grupo, tá bom? A outra questão, se não me engano, é a número 9. Quais membros da família estão envolvidos na produção? A gente aqui teve um problema de êxodo. Então, aqui, a madrinha meu, e os filhos dela só tem filho, aqui no caso de Joel, mas ainda não trabalha nessa questão com eles. Então, lá, quem faz a produção seria sendo só ela e o marido, né? Meu padre Joaquim. Mas, no geral, todos os integrantes da família trabalham na produção. Os que estão em casa, né? A mãe, o pai, os filhos que estão em casa, trabalham na produção. Questão número 11. Incentiva e promove atividades educativas envolvendo família e ou funcionários. No caso, nosso aqui incentiva a escolarização. Por quê? Os pais, todos, né, unânime, incentivam muito os filhos a estudarem. Formação melhor. Questão número 12. Se relaciona com outros produtores e com as atividades culturais. Participa de atividades culturais que valorizam a cultura local. Como assim? No caso nosso aqui, nós temos, né, a turma do Batuque. Então, a gente, toda vez que tem a folia de reis, por exemplo, que é questão cultural, então a gente trabalha muito isso. Os filhos, chama pessoas, né, os parceiros de fora, ou os que estão um pouquinho afastados, a gente sempre chama esse pessoal. Então, essa é nossa maneira de trabalhar essa parte de atividade cultural. E nessa hora, assim, é aquela troca de experiências, né, independente. Sempre a gente sabe que um vai falar com um membro mais idoso, né, vai sempre conversando com o outro, então acaba se tornando uma troca de experiências. Se tudo der certo, essa semana a gente está com todos os cadernos. Beleza. Muito bem. Então, agora, outro grupo. Bem-vinda, Ana Maura. Bem-vinda, Ana Maura. Ah, chegou. Elisete, quer falar? Pode ser. Do meu grupo, né? Aqui está eu e a Cleonice. Nós duas já fizemos o nosso plano de manejo ano passado, que nós participamos do curso da OCS. Então, assim, esse ano a gente já vai colocar em prática, né? Algumas coisas e também fazer o novo plano para 2022, né? E também a gente vamos fazer o nosso curso, que é o segundo passo, né, da OCS, que é para certificação do IMA, que é muito importante para a gente. E a participação do nosso grupo, a gente participa da OCS, participa das associações, mas também do movimento sindical. E a gente também vai começar a trabalhar com o nossa caderneta agroecológica. E o meu material, eu tive uma semana muito corrida. Eu acabei que viajando também, e hoje trabalhei no sindicato sozinha, na quinta-feira também, mas eu mesmo assim consegui distribuir meu material hoje. Então, assim, eu não trabalhei com material com o pessoal. Então, a gente vai começar esta semana. E enquanto que eu falar de mim, que eu tenho em prática já, eu tenho o meu adubo orgânico, que está em processo de fermentação, e a minha intenção também é de fazer uma compostagem aqui na minha casa. São práticas de conservação do solo aí, né? Que a gente viu Também. na semana passada. E a Cleonice, ela está aí no grupo, ela também já participou desse processo de manejo agroecológico, ela tem algumas experiências. A situação dela é um pouco corrida, porque ela trabalha também
na área da agricultura, mas ela tem um pouco de experiência que ela pode estar falando. Vamos ver com ela aí se ela tem disponibilidade de falar alguma coisa. Bem, Né, Clarice, Cléo? alguma coisa aí de conservação de solo e água para partilhar? Edeliene, boa noite, grupo. É basicamente o que a Elisete falou mesmo. É, eu tenho participado, né? Participei do curso, né, da OCS, e assim a gente já tem alguns conhecimentos, né, de manejo agroecológico, né? E assim, eu basicamente na questão assim de manejo, eu já assim, eliminei a capina, veneno nenhum, a gente já nem utilizava, mesmo antes de fazer o curso. E assim, a curtição também do esterco, né, de vaca, eu estou fazendo. E assim, eu tenho interesse agora de fazer o fertilizante, né, que ainda não fiz, e a compostagem também. E em breve eu vou estar fazendo. E é isso. Assim também tem que atualizar a caderneta, que eu ainda não atualizei, tem do ano passado. E eu recebi hoje o material, a Elisete me passou, aí eu vou estar providenciando. Eu não estou ouvindo, gente. Tá mudo o meu celular, não sei se é minha internet. Ah, não, só eu que estou muda aqui, gente. Desculpa. Tá. Eu Mas já falando aqui, né? já encerrei também. Eu estou usando dados móveis, eu pensei que era o meu. É a pessoa aqui mesmo, né? Tá com problemas. Então, depois das meninas aí do Grupo Agroecologia e Vida, quem pode ser? Josicléia, Grupo Arte de Aprender ou Denália, Semeando o Futuro? Eu começo. Olha ali, eu não achei que hoje era aquela outra pergunta que não apresentou da última vez. Mas As vamos lá. perguntas? Ou fez aquele dia lá? As, Fez, né? per... As primeiras lá? As primeiras perguntas ou a pergunta desse módulo? Do outro. De hoje? Daquele Do que não anterior? fez sexta-feira? Segunda? Do Respondeu? anterior? Do solo? Respondeu, né? Respondeu. Do anterior, vocês falaram lá sobre, né, as práticas que vocês têm de conservação de solo e água. Deixa eu falar aqui. Eu ainda não peguei essa caderneta. Fica de pegar amanhã. Esse resto de semana eu não pude estar saindo de moto, tá? E aí eu vou estar pegando amanhã para estar distribuindo para o meu grupo. Mas já comuniquei com eles esse material que eu vou estar passando. E particularmente, quando a gente vai falar a questão do colocar o desenho, o mapa, a gente vai estar fazendo junto, porque eu acho que é uma atividade individual, cada um vai estar expondo, né? Tamanho de sua área lá, sua propriedade, a gente vai estar tirando essas fotos. Quando a gente fala também dessa questão, quantos membros estão envolvidos na produção, acho que é uma atividade que tem que ir para a prática, para responder todas essas perguntas, né? Ouvindo de cada um. Mas conhecendo as pessoas do meu grupo, a gente tem pessoas que produzem e já produziu em grande escala, por exemplo. O Edinaldo, ele que eu me lembro, ele já produziu muita abóbora, milho, e hoje ele está produzindo, não sei se é em grande quantidade, mas hoje ele tem a goiaba, né? A gente tem o Valdeir também, que já produziu muito, banana, limão. Eles estão até aí, né? Entrou o Adinaldo, o Valdeir, estão aí no grupo agora, participando. Caso eles queiram contribuir, né? Porque eu acho que essa prática diretamente quem tem é eles, né? O Adalberto, juntamente com a Dailza. Eu falo particularmente de mim mesmo, eu não tenho essa atividade efetiva, né? Todos os dias.
E eu tô, assim, a questão do aprendizado que eu estou tirando vai ser muito importante, porque aqui no fundo de casa, no quintal, por exemplo, a gente tem um plantio de banana, né? E a gente tem muita dificuldade em cultivar a banana Maranhão e a banana maçã, né? Não sei se é devido à terra e tal, mas quando chega da UCAS, ela acaba morrendo hoje, né? Eu acredito que alguém aí, né, que está participando, souber o motivo, né, possa contribuir. Mas em relação a essas atividades, eu acredito que a gente ainda vai tentar respondê-la pessoalmente. O incentivo de promover a atividade educativa da família, a gente tem, né, isso em vista aqui na comunidade, através da associação, né, a cooperativa. Nós temos hoje o banco de alimento, né, que recebe os alimentos dos produtores e vai ter as escolas, né, com certeza. Esses alunos passam a saber de onde vem esses alimentos, né, de que o banco de alimento hoje e a cooperativa é uma escola de aprendizado, né, porque ela dá oportunidade para que essas pessoas produzam e também, ao mesmo tempo, quando fala assim, não vamos pegar produtos derivados de agrotóxicos e tal, isso é um aprendizado, né? É uma questão educativa, né? Aí, como se relacionando com outros produtores? Quando a gente fala dessa questão aí das trocas de semente, né? Das trocas de saberes, isso também podemos dizer que há esse relacionamento de produtor com produtor, né? De atividade para atividade. Então, nós temos essa prática, né? O próprio curso também disponibiliza isso a nós. Nós se participa de associação, acredito que todos aqui que estão nesse grupo de uma associação. Nós temos a ODI aí, que é da Quiloafro, tem, né, a Dalberto, os outros meninos que é da associação a Conectar, que está inserido, né, em produção comunitária, e as atividades culturais, né, que a gente tem aí como exemplo também, as nossas folias de reis, o nosso tatu, as nossas trocas de experiências de universidade para universidade, as nossas visitas, professores que vêm também da comunidade conhecer, né, a nossa cultura local, e nós promovemos atividades culturais, como eu já disse, né, essa troca de aprendizado, essa troca de conhecimento de folias de reis com outros municípios, né, por exemplo, a gente já teve experiência de sair daqui lá para São Julião, né? Para tocar junto e trocar essa cultura, né? Eu acho que eu pude contribuir no meu grupo. Algum dos meus grupos está aí, os meninos, se quiser contribuir, Tia Daia, Valdeir, se quiser contribuir mais um pouco. E aí? Alguém? Então é isso? Muito bem, grupo Semeando Futuro. Então, por fim, Josicléia, grupo de Clemer, Arte de Aprender. Das artes, pessoal das artes. Aprender uma arte. Você consegue hoje, Clainha? Semana passada eu estava com dificuldade, botou até no grupo. Boa noite a todos. Boa noite. Então, pessoal, o meu grupo, né, é um grupo assim, mais dentro das formações, né, dos cursos de formação, né? Os meninos que estão no meu grupo com monitoria, eles participaram dos cursos de agroecologia, né, curso que nós temos, aquele curso técnico, né, nós temos na comunidade, a maioria deles, né? Quando nós tivemos o curso, nós tivemos o preenchimento do caderno coletivo, né, em grupos, né? Eu consegui distribuir para o meu grupo, só falta o Aguinaldo, que é o mais velho, né, que não tem acesso à internet, mas ao restante eu já fiz a distribuição dos cadernos, né? No caso, lá daqui, o Paulo, né? Nós já tem esse manejo já preenchido, né? Porque a propriedade do Paulo
e da Joca e da Marisa são as mesmas, né? A mesma terra, então, o mesmo preenchimento, né? Uhum. O de Assis e Maria também é o mesmo. E o de Naldinho também ficou de preencher, assim, que ele já tinha respondido, já tinha um bocado, né, de dados sobre a terra dele, e aí ele também pegou o material e ficou de preencher também direitinho, e se qualquer dúvida ele manda mensagem e tudo mais. E a única pessoa que tem que ainda levar o livro, levar a cartilha ainda e ajudar a preencher é o Agnaldo, que não tem acesso à internet, né? Que é o de mais difícil acesso. Né? E aí a produção é que os meninos, quando se tem já uma... Eu falo que o meu grupo é os que mais tem informação, né? De dar informação. Então, assim, eles estão em todos os cursos que acontecem, né? Diretamente ligados nos cursos e nas mobilizações sociais que acontecem. Estão mais por dentro e entendem melhor o processo agroecológico, né, de entendimento agroecológico, tanto na prática como na teoria, né? Então, assim, meio que facilita também o diálogo e a conversa com eles, né? Beleza, se deu bem aí, né? Seu grupo está adiantado já. Outra, eu não sou cooperada, né? Por exemplo, o Joca, eu não sou ainda cooperada da cooperativa, entendeu? O Joca é a Marisa e o Paulo, lá de casa, que são. Então, meio que eu não fico no preenchimento da cartilha, né? Mas eles, enquanto monitores e cooperados, têm que estar aí preenchendo, mas sempre de grande aprendizagem também, né? Diretamente, eu não mexo com a agricultura diretamente, agora a Joca, o Paulo e a Marisa já mexem mais diretamente com a agricultura, mais na prática, né? Mas é bom que você pode ajudar nesse preenchimento dos cadernos para esses que têm dificuldade, né? Sim, sim. Então, beleza. Então, gente, as perguntas hoje, essas perguntas mais voltadas, né, para quantos membros da família, né, o que se incentiva, essas atividades educativas, né, envolvendo a família, funcionários, que a gente, no plano de manejo orgânico, existe aquela peneirinha, né, lembra lá da primeira conversa nossa aqui, o primeiro curso que a gente fez no Santa Cruz, uma das peneiras é a peneira da ética. Então, assim, né, que adianta eu ter um produto bom, orgânico, bonito, mas se eu estou explorando os trabalhadores, né, se eu bato na mulher, né, se não valorizo o trabalho dos jovens e das crianças também. Eu queria até chamar a atenção aqui hoje para o trabalho das crianças também, que é importante. Quando eu tive a oportunidade de estudar sobre os quintais, e uma das coisas que eu aprendi é que o quintal, além dele ser um espaço privilegiado de conservação da biodiversidade, de produção agroecológica, ele também é um espaço pedagógico de produção e de reprodução do modo de vida da agricultura familiar. Então, quando as crianças estão ali cuidando das galinhas, né, geralmente é o serviço de menino, né, cuidar das galinhas, varrer o terreiro, molhar as plantas, isso é pedagógico, né, isso é valorização daquela cultura, daquele lugar, isso que muitos de vocês, né, relataram que vocês já fazem, mas às vezes a gente não dá muita importância naquilo que a gente tem ali no quintal. Às vezes o quintal fica ali meio desvalorizado, né? Ah, acho que não produz nada. Mas as cadernetas agroecológicas e outros trabalhos, eles mostram que os quintais, eles são fundamentais para a segurança alimentar, não só da família, mas às vezes até dos vizinhos, porque que tá demais você tá ali partilhando com os vizinhos, né? Tá passando, tá contribuindo até de uma maneira geral com a comunidade toda.
Então, a gente dá visibilidade para isso, valorizar esse modo de produção, é valorizar também o trabalho das crianças e das mulheres, que é o espaço dos quintais também, é um espaço mais das mulheres. Então, valorizar esse espaço, valorizar essa mão de obra é muito importante. E isso tem que estar registrado no caderno. Não é ajuda, né? Não é só uma simples ajuda, né? É trabalho mesmo, e é um trabalho importante. Então, quando vocês pegam a caderneta agroecológica, né, que vocês vão, que eu passei o vídeo aí para vocês, né? Depois vocês olham direitinho como que preenche e tal, ela foi criada para dar visibilidade para essa produção das mulheres que está nos quintais, principalmente nos quintais. Então, quando a gente anota, né, que a gente começa a ver, nossa, é isso tudo, muita gente assusta. Né? Nossa, eu não imaginava que era tanto. Porque a gente, de fato, né, não está dando importância, não está valorizando aquilo, não foi ensinado para a gente isso. Então, valorizar esse espaço, valorizar esse modo de produção é fundamental. E por isso que tem que estar registrado aí no caderninho, né? Que a gente não está explorando a mão de obra de ninguém, né? Por isso essas perguntas no caderno, né? Quais membros da família estão envolvidos, se tem outra pessoa que trabalha, né? Tem essa pergunta lá também, se tem outra pessoa que trabalha, como é que é a relação trabalhista. Então, isso é importante, porque o que adianta, né? A pessoa ter lá um sistema todo bonitinho, organizadinho, mas está lá explorando o funcionário, ou, né, explorando quem quer que seja. Então, não passa naquela peneirinha nossa da ética, né? Isso não é legal. Então, por isso que tem essas perguntas, né? Que a gente tem que ter aí uma responsabilidade social. E, como é agricultura familiar, primeiro com a própria família. Então, sem essa, né, de ficar explorando os outros. Pelo contrário, vamos valorizar a mão de obra dos outros, né? Desses que são os primeiros parceiros dentro da produção familiar. Que a gente ainda tem muita dificuldade ainda de valorizar o trabalho das mulheres em alguns lugares. As mulheres mesmo não se valorizam, né? Elas acham que o trabalho delas é só ajuda. Eu acho que alguns de vocês aqui sabem disso melhor do que eu. Quem está aí na luta aí dos sindicatos, né? A galera que está aí participando aí do movimento sindical sabe disso melhor que eu, né? Quanto que é difícil a própria mulher falar que acreditar nela enquanto trabalhadora rural. Muitas ainda falam, não, eu sou dona de casa, eu ajudo. Aí na hora de aposentar, aquela confusão, né? Ou de algum benefício de INSS, aquela luta. Então, isso ainda é um desafio em muitos lugares. Então, por isso tem que ter isso anotado aí no caderno, de valorizar a mão de obra da família como um todo. Mulheres, crianças, jovens, idosos, que também cada um tem seu papel e todos eles são importantes na agricultura familiar. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui, incentivo. Então, o quintal é esse lugar também, então, onde as crianças aprendem, né? Por isso que tem gente que às vezes não dá muita importância para aquilo que a criança faz, ou então não quer ensinar, não quer passar, né? Fala, não, menino, não mexe com isso não, vai lá estudar, que é melhor, e aí acaba valorizando muito mais a educação lá da escola, né? Que é importante, claro, mas menosprezando esse próprio modo de viver ali na agricultura, né? Pensando mais em não, você tem que formar, você tem que estudar e sair daqui. Na verdade, o jovem ele tem que ter opção, né? Se ele quiser sair, que saia, mas se ele quiser que fique com dignidade. Então, essa valorização, né, do modo de produção e de procurar formas de viver e viver bem, tem tudo a ver com isso
que a gente está discutindo, de promover essas atividades educativas envolvendo a família toda, porque tudo é muito ensinar e aprender na hora de produzir, na hora de plantar, de colher. Tem muito isso, né? A gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. Então, esses momentos todos, né? Chamar a criança para ir vir junto, né? E ensinar, e estar junto ali, valorizar aquilo. Olha, meu filho, que legal. E até para depois, quando ela sair, ela saber o valor que ela tem. O Leonel conta uma história que lá em Tombos, a associação deles lá, eles já vendiam para merenda escolar já há muito tempo, já antes de ter o PENAI, a associação lá já conseguia entrar nas licitações e ganhar e fornecer feijão e arroz e outros produtos lá, sabe? E aí, quando eles fizeram essa conquista, né? A relação dos meninos na escola mudou, assim, sabe? E esse programa de alimentação escolar, eu acho ele fantástico, porque ele faz isso, ele tem essa característica, né, de promover essa valorização do que é dali do lugar. A criança que antes chegava na escola, né, e ficava com vergonha de dizer que é da roça, porque, né, o da roça é aquele que chega atrasado, porque o ônibus atolou, ou não foi, ou não sei o quê, né, é aquele que está com empoeirado, que está não sei o quê. Então, o da roça é sempre o último, é o cafona, né? Então, quando você, né, começa a se valorizar, a criança chega na escola, olha para o prato do coleguinha, assim, na hora da merenda, e falava assim, tá vendo esse feijão que você está comendo aí? Foi o meu pai que plantou. Então, ele já chegava na escola se sentindo super importante. Então, isso é importante, né? A criança ela já chega na escola, mesmo quando ela sai, ela não sai com vergonha de ser quem ela sai orgulhosa de ser quem ela é. Então, acho que esse que é o desafio da educação do campo, de maneira geral, né? As crianças saírem dali e se verem ali, mas com orgulho de ser quem elas são, e não com vergonha. Porque muitos jovens que saem do campo ainda têm né, esse bloqueio, né, de ter vergonha de ser quem é. Na verdade, a pessoa não tem que ter muito orgulho de ser quem é. Outros exemplos, assim, né, de lugares que deu certo, né, quando a gente também vai para as escolas família agrícola, né, que aí os meninos começam a ter uma outra visão e aprender outras coisas. Então, tudo isso é importante, né, para a gente valorizar esse nosso de ser, o nosso modo de produzir, a cultura. Então, por isso que essas perguntas estão aí no caderno. Beleza? Ô, Deliene, Sim. Quando você fala também da cultura, é muito importante a gente ressaltar com nossa cultura, nossa raça também por ser quilombola, quando se trata também de alimentação escolar, ela tem paga um valor diferenciado, né? Por ser de comunidade tradicional. Então, isso é muito importante. E também com essa participação nossa da OCS, os produtos que são comercializados pelo PENAI e que nós que temos o certificado de certificação orgânica, o nosso produto vai ser pago 30% em cima da nossa venda. Então, assim, são coisas que a gente tem que reforçar e que é muito importante para nós. Hoje mesmo eu conversava com um agricultor lá no sindicato dessa importância de ser agricultor, além de gerar qualidade de vida, nós produzimos nosso próprio alimento, que é uma geração de economia no nosso bolso, e a gente consegue agregar valor também
que boca é uma coisa que consome todo dia e toda hora, e a produção vem da agricultura. Então, a gente tem que alimentar também essa esperança no nosso povo e trabalhar com eles essa realidade, entendeu? Mas é difícil comercialização. É difícil para quem não procura mercado. Porque se você produzir com qualidade e focar no seu objetivo, o mercado, ele tem. Aí você tem que ter foco e saber o que você quer da vida e procurar o mercado. Porque é uma coisa que consome dia e noite, gente, é diário. Então, assim, a agricultura, ela é vendável, tem saído o tempo todo. Então, a gente fala sempre nessa situação. E eu falo de Luiz Fernando, meu menininho, você vê a alegria que ele chegou aqui essa semana. Ele foi para a escola e lá eles serviram alimentação saudável, fizeram um suco de limão. Como tinha muito limão, o que eles fizeram? Colocaram na sacolinha e deu para trazer em casa. Quando ele chegou aqui em casa, filha, ele queria um suco de limão, mas do próprio limão que ele trouxe. Gente, ele mesmo queria fazer o suco, ele mesmo fez o suco, a felicidade dele de fazer aquele suco. Você acha tão bonitinho, sabe? Pois é, e o limão, né? Verdade. A casa dele mesmo. Então, das perguntas, gente, eu acho que é isso, né? Teve uma professora uma vez que fazia uma dinâmica com as criancinhas, era de crianças da educação infantil, né? E ela para promover a integração dos alunos, ela mandava uma caixinha de sapato pequeno, assim, e aí pedia para os meninos levarem uma surpresa, alguma coisa que eles faziam, coisa que eles faziam em casa e tal, para partilhar com os coleguinhas. E aí tinha um menino que morava na zona rural. E aí o menino chegou com a caixinha dele lá, todo animadinho e tal, só que aí quando os coleguinhas abriram, falaram, nossa, tá sujo, ai, é terra, tá sujo e tal. O menino ficou todo envergonhado. Aí a professora, não, deixa eu ver o que é. Era amendoim. Aí a professora foi e falou assim, não, gente, olha aqui, isso aqui é uma surpresinha que tem aqui, ó. Aí foi lá e tirou o amendoim, descascou, mostrou como é que é. Aí foi falando pro menininho falar, né? O que é que ele tinha. Aí ele foi contar que aquele amendoim ele tinha plantado com o pai dele, e aí ele saiu correndo de manhã na pressa, saiu arrancando o amendoim de qualquer jeito, enfiou na caixinha lá e não deu nem para bater a terra, nem então foi o amendoim, veio com terra, com tudo. E aí, assim, aí a professora sacou, entende, na hora, assim, porque imagina se, né, a professora não dá muito valor para aquilo, o menino ia querer nunca mais ir para a escola, né, ia ficar morrendo de vergonha. Mas aí depois, que, né, a professora, nossa, gente, aí, tá vendo? Amendoim não dá no pacotinho do supermercado, não. Amendoim é assim, né, fulana? Aí ele foi contar a história de como é que ele tinha plantado amendoim e tal, e aí todo mundo comeu amendoim, os meninos abriram, né, a vaginha de amendoim, e aí contou história e tal. Então, assim, a gente também, enquanto educador, a gente fica pensando, né, nossa, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Porque senão a gente acaba piorando a situação. E aí, deixa eu ver o que mais vocês colocaram das atividades culturais. Vocês são craque em atividades culturais, pessoal aí, né? Turma aí dos batuques, das folias, acho que é isso mesmo, né? Vocês estão no caminho certo de estar valorizando isso que é da cultura própria, suas mesmo, isso é fantástico, cada vez mais valorizar isso, coloca isso no caderno, né, participa disso, o que tem de atividade cultural, pode colocar lá na parte final, tem uma parte lá para anotações, e aí tudo que for a mais, assim, que vocês acham que é importante para ter nesse caderninho, lembrando que esse caderno, ele que nem o caderno da realidade das EFAs, né? Ele vai trazer a sua realidade, é o retrato daquilo que é. Então, ele é um diagnóstico. Então, qualquer coisa, a qualquer tempo, se precisar de alguma informação, ela está ali já anotada. E quando a gente anota, é que a gente percebe o quanto que aquilo é importante, né? Valorizar essas coisas.
Então, deixa eu ver o que mais. Acho que eu tinha pensado hoje de discutir isso. Eu fico muito em função do que vocês trazem, né? Então, eu fico, né, em função dessa colocação em comum, dessas perguntas, né? Então, assim, ficou entendido, gente, por que tem essas perguntas no caderno? O que é importante a gente responder, valorizar? Essa produção dos quintais, ela é super importante de valorizar, de colocar lá no caderno, inclusive a produção dos quintais. Igual o Mauro estava falando, né? Vai fazer um plano para entregar para qualquer programa que seja, né? O que é que você já tem? O que está perdendo aí, né? Aí já, quando você para pensar e para anotar, você já tem um monte de coisa. Então, né, ter isso anotadinho, inclusive a produção dos quintais que está lá perdendo, né, alguma fruta que está perdendo lá, anota isso também, que isso também é importante. Anotar tudo. E a caderneta agroecológica, de repente, ela vai ajudar a dar esses detalhes do que é que se produz, inclusive para consumo, que é uma coisa que a gente não valoriza muito, né? Ah, é para despesa. Aí não conta. Como assim? Ah, porque é para despesa, então não conta, não é? Não, conta sim. Né? Hoje eu consumi isso, isso, isso. Anota lá na caderneta direitinho, né? Um óleo de cebolinha, 2 ovos, mais não sei o que, e vai anotando tudo lá, todo dia. No final do mês, você vai ver o quanto, que aí o pessoal que assusta mesmo, né? Nossa, não sabia que era isso tudo. Deixa eu ver o que mais. Então, vocês estão recebendo os caderninhos e distribuindo, e eu acho que é isso, ajudar a preencher os cadernos, a gente, né, na medida, a ideia do curso era a gente ir preenchendo junto. Alguns de vocês já têm os caderninhos preenchidos, vai ajudando quem não tem. E da semana passada, né, das práticas de conservação de solo e água, né? Essas práticas aí de adubação orgânica e tal, que vocês já têm também, essas receitas também pode anotar no caderno, colocar lá o que é que faz, né? Além do que já foi colocado, né? Esses biofertilizantes. Pode anotar até as receitas, se quiser. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês... eu coloquei lá no grupo, coloquei um vídeo mostrando como que preenche a caderneta agroecológica e alguns materiais também complementando a prática de conservação de solo e água, inclusive um materialzinho que mostra como fazer as curvas de nível, como marcar, né, as curvas de nível para fazer plantio em nível e tal. Isso funcionou? Mariana? Bruno? Alô? Oi. Você está perguntando se funcionou o que exatamente? Se o pessoal viu o vídeo, se o material, né, serviu, se usou alguma coisa, se funciona mandar assim também, né, pelo WhatsApp, partilhar nos grupos, partilhar essas experiências de práticas agroecológicas. Eu não sei se o pessoal viu, assim, eu vi. Inclusive, foi super útil, assim, para mim, mas eu acho que é interessante eles darem esse feedback, né? Porque eu acho que é a maneira mais prática que a gente tem de disponibilizar material. Juliano falou que é bem útil. Para a gente ir ajustando também aqui o nosso, né, nosso esquema aqui de EAD. Mas quem tiver dificuldade, me fala para eu baixar e mandar no WhatsApp.
Ô, Mari, eu postei lá no meu grupo lá. Tudo que você mandou lá no grupo, eu mandei pro meu. As apostilhas, até comentei lá que seria bom eu dar uma olhada, que tem umas coisas muito importantes lá. Quando a Eliane falou sobre a curva de Miller, eu lembrei do curso que a gente fez uma experiência lá na terra de José, né? Uhum. Também no curso que eu estava fazendo de técnico agropecuária lá no Pitangui, aí me fez lembrar das atividades que eu tinha que fazer, tirar um experimento do solo para mandar para o laboratório para ver, né, que tipo de terra que a gente tem. E também uma atividade que tem que tirar sobre fazer a curva de nível, né? Aí, tanto que eu fiz aqui na terra de vó, porque a terra de vó é muito inclinada, né? Não é uma terra plana. E é uma terra que também é pouco cultivada, muito difícil você plantar alguma coisa nela. É como se fosse chapada, né? Aí eu vendo esses materiais me fez lembrar das atividades que eu estava fazendo. Aí em Ouro Verde, né, a turma teve mais contato, mas pode ser que, não sei, Juliano, se vocês aí já trabalharam com isso, com marcação de curva de nível, se tem essa demanda, e aí, de repente, a gente pode até mandar outros materiais, vídeo, como fazer. Mas é questão de terreno também, né? O pessoal meu daqui de São Miguel aqui é ainda mais fácil para trabalhar essas coisas, porque trabalhar mais baixo, tá? Eu estava pensando nessa possibilidade desses negócios quando eu for com o pessoal lá de dos Marques, que eles têm o terreno deles lá mais declive. Então a gente vai ter um pouquinho mais, eu vou ter um pouquinho mais de acesso a essas coisas com eles lá. É interessante para eles. Aqui vai facilitar para a gente também, porque a minha filha aí vai participar do meio do curso, sabe? Então, vão dar um apoio muito grande nessa questão. Inclusive, pais já fez aqui, né? Fertilizantes, já tiveram fazia, e eles estão nesse processo aí já. Eu estou acompanhando o pai aqui nesse processo, o que ele está fazendo. Porque ele participou do curso, foi mais fácil. Mas com o pessoal lá de marcas, a gente vai ter um acesso maior, né, a essas atividades que vocês passaram aí. Eu acho muito útil, inclusive, a forma como está sendo passada, porque dá acesso a todo mundo. Todo mundo vai ter acesso a isso aí. Beleza. Então, gente. Eu tenho um informezinho, posso? Pode. Na quarta feira agora, Andréia está disponível para dar aquela aula que ela daria quarta passada e que ela ficou sem internet. E aí eu queria que todo mundo me desse ok, porque de qualquer maneira a gente teria esse encontro, né? O que vocês acham? Tá de boa para todo mundo na quarta? Vocês me dão um okzinho lá no grupo? Pode ser? Para não tomar muito tempo aqui do Meet. Ou só levantar a mãozinha, também dá. Então, todo mundo levanta a mãozinha aí, se tiver ok para quarta. Então, beleza. Estamos de acordo com a quarta-feira, nesse mesmo horário. Beleza. Então, gente, sobre saneamento, na semana passada a gente falou bem rapidamente, né, sobre saneamento, não sei se ficou alguma questão. Lembrando que saneamento envolve 4 linhas, né? A gente fala saneamento, o povo lembra só de esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é só uma das partes do saneamento. O saneamento envolve esgotamento sanitário, que é a água que sai, né? A água que a gente usou e saiu.
o abastecimento de água, que é a água que a gente usa, que abastece as casas e a produção também. Resíduos sólidos, né, que é o lixo, que alguns falaram aí, né, do desafio que é trabalhar isso nas comunidades rurais. E águas pluviais. É engraçado porque manejo de água de chuva, gente, isso entra no Plano Nacional de Saneamento Básico como drenagem urbana. E eu fiquei indignada quando eu soube disso, porque eu falei, ai, como assim? Quer dizer que só tem problema de drenagem com chuva só na zona urbana? Na zona rural não tem problema com chuva. Não dá, tá tudo tranquilo. Eu fiquei indignada com esse negócio, sabe? Com uma experiência gigante que a gente tem de manejo de água de chuva, de captação de água de chuva. Isso não entrou lá no Plano Nacional de Saneamento, gente. Impressionante, né? Como que no Brasil como que as coisas são contraditórias. Mas aí no Plano Nacional de Saúde parece que já aparece alguma coisa. E eu acho que isso é muito reflexo como que o campo é invisibilizado, né? Como que os problemas no campo, na zona rural, eles são invisibilizados. Só porque tem muita gente na cidade e pouca gente no campo, né? Como assim? Então, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando dessas 4 linhas, né? Abastecimento, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e manejo de água de chuva. Que aí eu acho que é mais adequado, que aí envolve tanto o rural quanto o urbano. Como é que a gente tem feito o manejo da água de chuva aí na zona rural para não causar problema? Tanto né, que mais o povo reclama é o quê, gente? Estrada na época de chuva. E como que isso não entra, né? No Plano Nacional de saneamento básico, eu fico de cara com essas coisas, né? Mais o povo sofre na zona rural é com estradas, principalmente na época de chuva, e isso não entra no plano. É impressionante. Eu fico... Mas, enfim, né, eu acho que cabe a nós, né, movimentos organizados aí de defesa da qualidade de vida no campo, de a gente se organizar ainda mais para poder fazer essas lutas lá, inclusive para colocar no plano, não, nós queremos, tem sim, problema aqui com o manejo de água de chuva na zona rural e tem que entrar no Plano Nacional de Saneamento, manejo de águas pluviais, tanto rural quanto urbana. E vocês levantaram a mão aí, Josiane, Emanuel? Querem completar? Não? Delene, eu teria 2 perguntas referentes sobre esse tema. Em Toflotone, haveria algum laboratório, algum local para fazer análise de água? E a outra pergunta é o seguinte: o manejo das águas cinzas, da água da torneira, do banheiro. Quais formas, além do ciclo de bananeira, que a gente tem para estar fazendo o tratamento dessa água? Bom, primeiro, sobre os laboratórios, né? Aqui, o laboratório que fazia essas análises era da Copasa, ele não está fazendo mais, né? Inclusive, o GEPAF, na universidade, estava mandando para um laboratório lá de Ipatinga para fazer análise de água, porque que não estava fazendo. Mas depende da análise também, né? De repente, se for uma análise mais simples, pode ver se o GEPAF pode ajudar. Agora, se for uma análise, né, mais completa, né, dependendo do que é que você quer, né, do que quer identificar na análise, aí tem que mandar para um laboratório, né, mais qualificado lá, aí esse de Ipatinga. E a outra pergunta... sobre análise de água? Análise de água aí? O tratamento das águas cinzas. Tratamento da água cinza. Tem várias. Tem jardim filtrante,
tem a própria caixa séptica, né, o tanque séptico para tratamento de água cinza, tem um tanque séptico que trata tudo junto, né, tanto a água cinza como a água do vaso. Tem o jardim filtrante, tem o círculo de bananeira. O círculo de bananeira, ele é mais tranquilo de fazer. Mas o jardim filtrante também tem. Vou colocar, tem até uma experiência do CTA, vou partilhar lá no grupo depois. Ou eu acho que ele é meio longo. Um vídeo do CTA que mostra como que faz tanto a bacia de evapotranspiração e o jardim filtrante. Então, depois eu coloco lá no grupo, tá? Ô, Manu, a gente fez análise da água lá do sítio, lá na Produza. Ah, tem Produza também tá fazendo? Tá, demora muito para entregar. Eles mandam para outro lugar também. O Bruno tá aqui falando que eles mandam para outro lugar, mas a gente fez lá. Ô, beleza, Mário, obrigada. Mas pergunta para, dependendo da análise, né? Se for uma análise mais simples, eu acho que o pessoal no GEPAF faz. Depois você pergunta para o Ricardo. Tá ok. Seria análise simples mesmo, só para saber testar a qualidade da água mesmo. Se for assim, análise de contaminação de micro-organismos, por exemplo, para saber se tem, se não tem, é uma análise mais tranquila de fazer, talvez o pessoal lá faça. Mas aí tem que ver lá se eles estão fazendo. Parece que eles estão com dificuldade de comprar reagente e tal. Mas pergunta lá, de repente, se essa servir. Beleza. Obrigada. Joca. Pergunta? Não, de boa. Não? Não é porque eu levantei a mão, porque na hora que Mariana falou que de quarta-feira, da agenda de quarta-feira. Ah, tá. Beleza. Levantou e esqueceu de abaixar. Ah, tá, obrigada. Então, inclusive essa experiência do CTA, que eu vou colocar lá, que mostra as duas alternativas, né? É para atender uma estrutura lá que eu acho que é de cozinha comunitária. Então, uma estrutura até maior, assim, né? Para atender uma unidade lá de beneficiamento. Então, assim, lembrando que para dimensionar qualquer sistema, né, de tratamento de água, de esgoto, ele é dimensionado de acordo com o tamanho ali da família ou da produção, né? E tem alternativas para tratar esgoto, inclusive da produção animal, por exemplo, né? Quem mexe com porco, né? Ou com gado, tem um curral, pode fazer aquele sistema de produção de biogás, né? Os biodigestores para produção de biogás. Então, tem várias alternativas para tratamento de esgoto, né? E aí, pensar no esgoto não só da casa, mas também, né, das outras partes ali da unidade, né? Se você tem uma estrutura, a casa de farinha, por exemplo, que o Fernando falou na semana passada, né, que ele tinha o problema do esgoto lá da Manipoeira, ele transformou aquilo numa oportunidade para ele, né? Do mesmo jeito que o GEPAF, quando ele propõe, né, construir as fossas sépticas biodigestoras de placa
e usar o efluente como biofertilizante, também é pensando nisso, né? Um problema que você tinha, vai se transformar numa solução inclusive para a falta de água. Porque quando o pessoal da Pastoral Rural, principalmente, né, aqui de Teoflotone, foi procurar o GEPAF, e foi naquela época que estava faltando muita água aqui, né, na região, 2016. E aí, então, pensou-se num sistema que ia juntar o útil ao agradável. Você reutilizar a água é uma alternativa aí tanto para a contaminação, né, do solo e da água ali, você resolve esse problema e resolve o problema também da falta de água para irrigação. Então, a ideia era os dois. Sim, Maria Rodrigues. Chapeu. É isso? Liga o microfone. Não estamos te ouvindo. Foi não. Alô, ainda não estamos te ouvindo. Alô, Mariana, você consegue ligar o microfone da Só consigo. Maria Rodrigues? Ô, tia Peu, clica no microfoninho aí para tentar ativar ele. Não estamos te ouvindo. Tá mudo. Ativa. Aí, eu acho que ela não está ouvindo. Está ouvindo a gente? Dá um joinha. Faz assim, ó. Tá ouvindo a gente, mas a gente não tá te ouvindo. Você não tá conseguindo clicar no microfoninho aí? Ela cantou no início? Ai, não. O que tá acontecendo? Tenta tirar o mudo aí, tia Peu. Não sabe tirar o mudo. Sabe, tia Peu, você tem... Bate aí na telinha do celular, bate aí, ó. Sim. Aí aperta o microfoninho. Cadê o microfoninho? Perto da mãozinha. Vai perto, esse negocinho que tá perto da mãozinha da senhora. Tá perto da... Isso, tia Peu. Isso. Tá ouvindo? Lindamente. Diga! É que chegou... É por isso que a gente tem que ter a juventude junto com os velhos, né? Porque os velhos não sabem manejar nada, né? Papagaio velho não pega língua. Tá aprendendo agora. Aí a gente tem que... Os velhos, igual eu, tem que estar dependendo da juventude. Aí o menino veio aqui. Você está me ouvindo, né? Agora sim. Então, aí o rapaz, o jovem, né, veio aqui e fez o que eu estava pelejando para fazer e não sabia. Agora aí a gente tem que viver junto com eles. Sim. Eu queria perguntar assim, no caso da água de goma, ao jogar nas plantas, a gente tem que colocar água ou deixar, só colocar ela pura? Não, tem que diluir. Tem que diluir. Eu coloquei fermentar? Deixar fermentar ou põe ela assim na hora que tira, depois aí já pode apanhar e colocar? Não, tem que deixar fermentar. Eu coloquei lá, depois pede ajuda aí para os seus... É o quê? Seu neto, seu sobrinho, seu filho, seu... Eu coloquei lá no grupo... Sobrinho. Seu sobrinho. Um material que fala como que faz direitinho, como é que faz para usar. Deixa eu achar ele aqui. Que eu não vou lembrar agora, não sei se... Acho que Fernando não está aí hoje, não, né? Quanto tempo que deixa e... Quanto de água, né? E quanto que faz para diluir. Foi você que perguntou também sobre o cupim, não foi?
Falou que estava mesmo. sendo muito atacado de cupim. Pois é, o cupim é um indicador de solo ácido. E o que eu Então, faço? é legal fazer uma análise de solo, ver o que, né, não só do lugar ali onde ele está atacando, mas de repente um lugar próximo de onde esse pode estar vindo, sabe? Um lugar assim, onde que está esses cupim assim? E aí fazer a análise de solo e jogar calcário para dar uma corrigida. E aí eles vão dar uma acalmada, entendeu? Eles gostam quando o ambiente está assim, meio, né? Está te dizendo que está muito desequilibrado o negócio. Entendeu? E ele é um indicador de solo ácido, ele não gosta de um ambiente muito assim, equilibradinho, não. Então, se você, né, colocar o calcário para corrigir o pH do solo, aí eles vão dar uma acalmada. Mas eu tenho Você que fazer o pode... análise. É bom fazer a análise. Para saber, né? Ou então para colocar o calcário, assim, colocar muito pouquinho mesmo, sabe? Coloca um tiquinho, igual aquele negócio do sal na comida que eu falei, lembra? Coloca um tiquinho e observa, né? Assim, de uma estação para outra, né? De uns meses para outro. Porque o calcário é bom. Quando que é que a gente faz preparo de solo, correção de pH? Né? É nos meses de agosto, setembro, que faz esse preparo. Então, é bom fazer análise de solo, né, agora, por exemplo, até junho, julho, para quando chegar na época, né, se for fazer a correção, fazer nessa época, né, de agosto, setembro, que aí dá tempo de esparramar o calcário e ele ir absorvendo, a terra dá uma absorvida nele. E aí, de um ano para o outro, você observa, né? Ou então a cada 6 meses, né? A cada período aí, como é que chama? Entre safra, né? Aí você vai observando, né? Se eles diminuíram, como é que tá, se a terra melhorou. Você observa que sua terra tá algum problema na terra, tem planta que dava bom antes e agora não está dando tão bom mais. Pode ser por causa disso, né? Tem que dar uma equilibrada aí no solo. Viu? E aí a manipoeira, eu vou... Quem que levantou a mão aí? Juliano, você sabe, Juliano, direitinho o tempo? Eu estava querendo ver, era isso mesmo. Eu estava dando uma olhada no material que você mandou, só que eu esqueci de repassar para o grupo. Eu repassei as perguntas, né, para o grupo, mas esqueci de repassar aquela coisa mesmo. Por causa da nossa farinheira aqui. Já teve esse problema, né? Continua tendo. Então, eu achei muito interessante, só que na hora de repassar para o meu grupo, eu acabei esquecendo de repassar isso. E a questão da análise de solo, eu estou tendo contato com o pessoal da Emater, que para cada produto fazer, tem hora que fica de levar, e a gente está muito longe de Tamboril. Mas aí o pessoal da Emater ficou de me dar uma resposta quanto a essa questão de fazer análise de solo. Estou aguardando a resposta deles. A gente fazer, eu queria ver se cada grupo nosso familiar aqui fazer essa análise de solo. Nós estamos precisando de muito de fazer. O pessoal da Emater, às vezes eles conseguem até um preço melhor, né? Para juntar um grupo, junta com mais alguns, e aí eles têm mais a manha mesmo. A gente fez 2 vezes. Uma, a gente fez na Produz aqui. E aí a gente conseguiu uma outra lá em Manhuaçu, que eles entregam mais rápido e acho que cobrou R$50. Valeu a pena. Aí tem o método, né? Que você passa para tirar, né, deles. Você tem que tirar em zigue-zague, assim, do lugar, do pedaço, é isso? O Juliano sabe, não sabe, Juliano? Juliano é técnica agrícola. Tem a manha de tirar a amostra? Tem a manha, sim. Inclusive, lá na escola de
Brejão, comecei a fazer esse trabalho com os alunos, né? Eu peguei alguns alunos lá iniciantes, como se diz, e foi uma das coisas que eu mostrei no início da matéria minha lá com eles, né? Aí a forma de tirar aqui eu vou estar acompanhando, né? Só preciso mesmo é desse empurrãozinho lá, né, do pessoal, como se diz, que vai ter os gastos. Ô, Ju, sabe quem levou pra gente, Manhuaçu? Foi o pessoal lá do Frutificar. Eles estão fazendo, aí eles juntam uma quantidade que tem para mandar, e aí quando tem mais de 10, eles não cobram nem frete, assim, nem entrega da terra lá. Aí, não sei se você tem contato lá do povo, mas qualquer coisa fala com o Bruno. E aí ele encaminha essa terra lá. Parece que o pessoal da Mater estava fazendo nesse laboratório de Manhuaçu também. Ô, Mariana, nós também fizemos análise do solo aí na Casa do Campo, em Teoflotone, viu? Aí, melhor, né? Vamos saber quanto tempo Ele que eles vão entregar ali. Eu acho que foi mais ou menos 30 dias. Cobrou R$90, mas nos 30 dias saiu o resultado pra gente. Na Produza também foi isso, né? Mas o outro foi mais rápido. O de Manhuaçu foi um pouco mais rápido. Então, é isso então, gente. Juliano socorre Maria lá na hora de tirar as amostras para fazer a análise, ver o quanto que precisa de calcário. Tem que ir atrás dele. Eu tenho que ir atrás dele, porque ele some. Vai atrás dele. Aí, ó, vai atrás dele mesmo. E para usar a manipoeira também, né? Também tem o materialzinho aí que eu já coloquei, e aí tá lá explicando direitinho como é que faz. E aí, se vocês têm uma farinheira maior na comunidade, também já ir pensando, né? Como é que faz para usar de forma correta esse esgoto, né, que sai, que é um esgoto, né, da produção da mandioca. Então, não pode jogar assim, não, né? Tem que tratar, tem que ter um destino certinho aí, viu? Falou. É isso então, gente, por hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, podemos encaminhar para a nossa motivação. Então, para a próxima semana? Próxima semana, quem é que vai fazer? Qual é o grupo que se dispõe aí a fazer a abertura, a mística de abertura? Atenção, grupos. Que grupo que se dispõe aí a fazer uma mística de abertura? O tema da próxima aula, deixa eu ver qual que é mesmo. Depois vocês pegou eu no né? né? Pode ser a gente. Pode ser? Sim. Então vai ser Emanuel. Então, próximo. Preparar o tema vai ser... Cadê o tema, gente? Observação de solar. Nós estamos hoje dia 18. Próxima semana, produção vegetal, sanidade vegetal, biodiversidade e sementes. Olha que maravilha! Então, o tema da próxima aula, produção vegetal, vamos entrar aí na terceira parte, segunda parte aí do caderninho, né? Já é a terceira parte do caderninho. Tá bom? É o 3 do caderninho, é porque esse caderninho, eu não sei qual versão que foi para vocês, mas tem uns que não tem a primeira parte. Ele já entra na parte 2. A primeira parte é uma parte introdutória, explicando o que é, por que é, agricultura orgânica e tal, e aí já entra na parte 2 com os dados, né, da família,
E aí, então, a parte 3, vamos começar, então, a parte de produção vegetal. Tá bom? Tema da próxima aula. Vou colocar as perguntinhas lá no grupo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos por aqui. Tá bom? E aí vocês podem ir colocando lá no grupo também, né? Alguma coisa, se vocês acharem. Não acharem? A gente vai comunicando, tá bom? Tá bom assim, gente? Bom. Tá indo bem? Estamos indo Tá bem? bom. Qualquer coisa vocês falam também, tá? Se não tiver bom, a gente melhorar. Porque até junho nós temos aí uma caminhadinha. Beleza? Então, para terminar, eu trouxe um vídeo que chama, talvez vocês conhecem, né? Que é o Vida Maria, que fala um pouco disso, né? De educação e tal, e o trabalho das mulheres. É um vídeo, deixa eu ver quantos minutinhos tem. Tem 8 minutos. Vocês querem assistir? Eu coloco lá? Quantas horas? Tá 20 minutos? Não, dá tempo. Vou apresentar aqui para vocês. Tcharam! Maria José, tu não vai me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, fala pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando não. Isso, esse videozinho que trata das Marias, um pouco do que a gente trouxe hoje, né? Quis conversar aqui hoje, né? De valorizar aí a educação formal, a educação não formal e principalmente o trabalho das mulheres, das crianças. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tem alguém aí, gente? Eu tô. Ah, Ela reproduziu tudo que foi passando em geração em geração, porque Maria começou a fazer o nome. Foi Maria das Dores, você chegou em Lourdes? Coitada várias de Lourdes. Teve nas uma coisa páginas do caderno. Uhum. E o tanto de fi? É. E tem outra coisa, né, assim, que às vezes a gente tem a chance de quebrar o ciclo quando ele chega na gente, né, assim, a gente não passar para frente aquilo que acabou, que a gente percebeu que acabou travando a gente, assim, para avançar, para fazer diferente a história dos nossos antepassados, né? É. É engraçado que até essa coisa do saneamento, né? Ela que é responsável por abastecer a casa com água, né? Muitas vezes essa tarefa é dada também às crianças e às mulheres, né? Carregar água na cabeça, levar água, lavar roupa. Enfim. É isso? Mais alguém? É isso então, né? O pessoal um bocado já saiu já aí, ó. Então, gente, semana que vem tem mais. Juliano, diga. Muito interessante, né? Retrata muito bem como é que funciona, né? Todo esse sistema que já vem de muito tempo, né? Mas é bem interessante a gente ver isso e trazer isso para a realidade da gente, para a gente aprender. É que Juliano não carregou isso aí, não. Por isso que ele não está quietinho no canto dele. Ele não né? fez isso aí. Eu já fiz isso muito, muito, muito. Hoje em dia eu tenho uma chieira na minha cabeça que eu acho que era as latras d'água que banhava.
lá embaixo para subir uma ladeira com isso, para encher uns potes cheios d'água. Ó. Esse potão. Ia apanhando água, enchendo aqui em tudo. Todo dia tinha que fazer isso. E os homens, eu fico, por que eles não apanham, né? Será? Que fica só deixando a gente. Eles é muito sabidinho. Ah, moça, que Esses homens, eu vou te contar, viu? Vocês verem como que a captação de água de chuva, né, para o pessoal que mora no semiárido, desenvolveu uma tecnologia, né, que foi desenvolvida lá por eles mesmos, né, pelas próprias comunidades, fazer aquelas cisternas grandes lá de captação de água de chuva, de cimento, que é 50 mil litros, né, que é bem maior dessa que o governo andou distribuindo aqui nas nossas comunidades. Inclusive, eles bateram o pé que eles não queriam dessa, que eles queriam da tecnologia que eles desenvolveram, porque para o pessoal do semiárido isso é uma libertação, né? Você não ter que ficar dependendo de ninguém para poder abastecer a casa de água, né? Que armazenar água de chuva causou e tem causado ainda, né, uma revolução para o pessoal do semiárido, e principalmente para as mulheres, né, que mais tem essa coisa aí do manejo da água, do abastecimento de água em casa, e que precisam mais da água, né? Até por questão de saúde, de higiene, né, as mulheres precisam mais também. Diga, Cátia. O mais importante, né, Delia, né, é saber que hoje, assim, a maior alegria, né, que a gente tem é de saber que tem água encanada, né, de uma forma ou de outra, tem água encanada. Eu fui uma criança muito escrava, né, assim, né, e tive, inclusive, a oportunidade de estudar, né, naquela época, os pais falavam que não, que tinha que trabalhar, a criança ia para a escola para quê? Para bestar, né, para bagunçar e tal, e dar dor de cabeça. E aí o trabalho da gente, aí eu vendo aí o filmezinho, né, fez eu lembrar que é uma coisa que repete mesmo, né? Se a gente não dá conta, vai repetindo, de famílias vai passando, né? Das filhas, passa para as netas e aí vai. E era uma coisa que a gente apanhava água na lata de querosene naquela época, eles usavam muito querosene, porque não tinha luz elétrica, comprava as latas de querosene e quando terminava de usar, o querosene que tinha nas latas, lavava aquelas latas para guardar farinha, outros guardavam outros cereais, né? E algumas eles iam para apanhar água. E a gente tinha que ir no rio apanhar. E eu lembro, assim, que eram várias crianças muito pequenas, entre elas eu era mais velha, e aquilo cortava, né? A gente não tinha muita força, colocava no ombro. Foi muito, né? que eu falei. Porque às vezes eles cortavam com as facas e não conseguia tirar todo ao redor das latas e não batia, né? E quando a gente não aguentava, o corpo não aguentava, porque muito criança, a gente rasgava as mãos nas latas, era uma coisa muito chata. Eu não tenho um pingo de saudade da minha infância, nem um pouco. Hoje eu estou mais feliz de saber, assim, que a gente já pode usar uma bomba, colocar lá num reservatório, jogar na caixa, água cai na torneira. Por muito sacrifício que a gente passa, ainda está muito rico em vista daquela vida que a gente levou. E eu não tenho saudade do tempo que eu fui criança, né? Além, assim, de fugir, poder brincar um pouco, escondido dos pais, porque a gente não tinha oportunidade de brincar. Quando a gente brincava e às vezes aprontava, a gente apanhava, né? Nessa hora que mesmo eu estava falando. O quanto a gente apanhava de uma forma agressiva, né? Batia na gente como se estivesse batendo nenhum animal hoje não apanha da forma que a gente apanhava naquela época. Então, a gente não vivia, né, essa fase de criança. Então, assim, eu, por exemplo, hoje eu tenho 3 filhas, né, e eu costumo falar assim, que uma das coisas que eu não tiro delas é o direito de viver. Eu sempre dou orientação, estuda, faça um curso, porque amanhã é o que vai ser o seu marido, é o que vai ser o seu pai, o irmão, né?
mas não prendo, não tiro de viver aquilo que foi tirado de mim, de viver ali, de viver a vida, né? De ter liberdade de sair, de passear, conhecer outras pessoas. Enquanto criança e adolescente, eu não tive esse direito. E vejo que muitas pessoas passaram por isso também. Muitas crianças trabalhava como escravo mesmo, né? Criança escrava. As famílias não tinham gente assim como uma criança que não aguentava fazer, por exemplo. Hoje, a gente tem criança de 10 anos, que tem umas que nem na pia quer lavar um copo, né? Naquela época, a gente tinha que tomar conta de todas as crianças. Né? Era criança cuidando de criança, que foi o meu caso, e tinha que dormir sozinho, os pais saíam para trabalhar e a gente ficava em casa. Então, hoje eu vi que, assim, a lei que foi criada foi importante, eu vejo essa importância, tem algumas coisas que não bate, mas essa lei da escravidão das crianças melhorou muito quando veio essa lei dos pais, né, de tirar a punição da forma agressiva. Eu fico muito feliz por esse avanço, porque era tão doloroso, né, tantas crianças não ter o direito de viver enquanto criança. Essa é a minha fala de hoje, tá bom? Um beijo para todos vocês, tá bom? Beleza, valeu. Acho que encerrou com chave de ouro aí nosso encontro de hoje, né? Já estamos aí quase 9 horas. Que bom que vocês gostaram. Vou colocar o vídeo lá também, o link, para quem quiser assistir depois, e depois se vocês quiserem, né, aí nos grupos de vocês, fazer essa conversa com outras mulheres, também é um vídeo interessante. A gente usa muito esse vídeo com grupos de mulheres, né, para a gente conversar sobre isso. Mas, enfim, é isso. Então, semana que vem tem mais. Tá bom? Beijo. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.